Olá pessoal, meu nome é Felipe, tá? Do canal Matemática Fácil. Hoje a gente vai resolver mais uma questão do IME, tá? Do ano 2013, beleza? Que fala o seguinte, é uma questão de geometria plana, ó. Seja uma circunferência C com centro em O e raio Rzão, e uma reta Rzinho tangente a C no ponto T, tá bom? Traça-se o diâmetro AB oblíquo a Rzinho. A projeção de AB sobre Rzinho é o segmento PQ. Projeção que ele fala é projeção ortogonal, tá bom? Sabendo que a razão entre OQ e o raio R, né, é raiz de 7 sobre 2, o ângulo em radiano entre AB e PQ é letra A, π sobre 4, letra B, π sobre 6, letra C, 5π sobre 18, letra D, π sobre 3, letra E, 7π sobre 18. Então, se você se interessou por esse desafio, eu sugiro que pause o vídeo e tente fazer, tá? Se você já tentou e não conseguiu, a gente vai atacar esse problema logo depois de uma vinheta, tá bom? E enquanto rola essa vinheta, eu gostaria de pedir que, se você gostasse do vídeo, se inscrevesse no canal, deixasse a curtida e seu comentário. Valeu, gente! Olá pessoal, para o GeoGebra para a gente resolver essa questão, tá? Você tem um círculo aqui de centro O e raio R, Rzão, tá? E além disso, você tem que uma reta Rzinho, tá? Tangente a esse círculo no ponto T, tá certo? Aí depois disso ele fala o seguinte, ó, tome um diâmetro AB, tá? Oblíquo essa reta Rzinho. Então, vamos pegar aqui um diâmetro AB, tá? Do círculo, né? Passando por O, obviamente, que é oblíquo essa reta Rzinho. Beleza? O que é ser oblíquo? Quer dizer que concorrente sem ser perpendicular, tá bom? Então, você tem um ponto E aqui, ó, que vai ser um encontro desse diâmetro AB com a reta Rzinho, tudo bem, ó? Certo? Beleza? Aí depois disso ele fala o seguinte, ó, projetando esse segmento AB sobre Rzinho, a gente vai obter o segmento PQ. Ou seja, se eu projetar o A sobre o Rzinho, eu vou obter o ponto P, e se eu projetar o B sobre o Rzinho, eu vou obter o ponto Q, tá bom, gente? Ó, então vamos lá, projetando o A sobre Rzinho, eu vou obter o ponto P, e projetando o B sobre Rzinho, eu obtenho o ponto Q. Então, P aqui e Q aqui, tudo bem? Certo? Aí depois ele fala o seguinte, ó, considerando o segmento OK, ó, tudo bem? Considerando o segmento OK, a razão entre o segmento OK e o raio R é raiz de 7 sobre 2. Isso quer dizer que OK tem que ser raiz de 7 sobre 2 vezes R, tudo bem? Ó? Então, ó, OK é raiz de 7 sobre 2 vezes R, tudo bem? Nessas condições, ele pede para calcular o ângulo OET, que é o ângulo formado entre o diâmetro AB e a reta R, tudo bem? Então é esse ângulo azulzinho aqui que aparece em E, beleza? Então vamos lá, ó, para isso, o que a gente vai fazer? A gente aqui vai destacar alguns ângulos, ó. Primeiro ângulo a ser destacado, esse ângulo aqui APE. Por que é o ângulo APE? Porque olha só, o ângulo APE ele é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque o P é formado pela projeção ortogonal de A sobre R. Tudo bem? Então aqui você vai ter um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Ó? Certo? E esse ângulo aqui também é um ângulo de 90 graus. Por que é um ângulo de 90 graus? Ó, o ângulo OTE também é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque a reta R é tangente ao círculo, né, no ponto T. Então, toda vez que você tem uma reta R que é tangente ao círculo no ponto T, você tem que essa reta forma um ângulo de 90 graus com raio. É um teorema muito importante, tá bom, gente? Beleza? Então, esse ângulo aqui, OTE, também é um ângulo de 90 graus, beleza? Depois disso, a gente tem o seguinte, ó. Vou chamar esse segmento TQ aqui de Y, tá bom? Certo? E vou calcular esse Y aqui em função do raio, tá bom? Ó, o segmento TQ, vou chamar de Y. Vou calcular esse Y aqui em função do raio. Como é que eu faço para calcular esse Y aqui em função do raio? Ó, eu vou observar o triângulo OPQ. O triângulo OPQ,
ele é um triângulo retângulo, tudo bem? Então está valendo o quê? O Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o quê? Os catetos é y e r, tudo bem? Então, ó, fazendo isso aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, que é o quadrado, tudo bem? Vai ser, ó, r ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, tudo bem? Então, o que é o quadrado é r ao quadrado mais y ao quadrado. Por quê? Ó? Porque a hipotenusa ao quadrado tem que ser a soma dos quadrados dos catetos, tudo bem? Então, observando essa hipotenusa aqui, eu tenho o que ao quadrado e os catetos é r e y. Então, vai ficar r ao quadrado mais y ao quadrado, tudo bem? Baseado nisso, então, a gente tem o seguinte, ó. Como o OQ é raiz de 7 sobre 2 vezes R, eu posso simplesmente chegar aqui nessa equação e no lugar de OQ colocar raiz de 7 sobre 2R, tudo bem? Ó? Então, fazendo isso, a gente tem o quê? Ó? Tem raiz de 7 sobre 2R ao quadrado, né? Tem que ser igual a R ao quadrado mais Y ao quadrado, beleza, gente? Desenvolvendo isso aqui, ó, raiz de 7 sobre 2R ao quadrado é o quê? Ó? Raiz de 7 ao quadrado dá 7, né? 2 ao quadrado dá 4. Então, vai ficar 7 sobre 4. De quê? De r ao quadrado, né? Porque vai ser r vezes r. Tudo bem, ó? Certo? Então, vai dar 7 sobre 4, r ao quadrado. Beleza? Que vai ser igual, ó, a r ao quadrado. Repete o outro lado, né? R ao quadrado mais y ao quadrado. Passando esse r para o outro lado aqui, para juntar com esse outro r aqui, a gente tem o seguinte, ó, y ao quadrado vai ser 7 sobre 4 de r ao quadrado, né? E esse mais r vem para cá o quê? Menos r. Então, vai ficar menos r ao quadrado, beleza, gente? E aí, ó, o que a gente vai ter, ó? Fazendo essas continhas aqui, ó, tem que y ao quadrado, 7 sobre 4 de r ao quadrado menos r ao quadrado, vai dar o quê, ó? Se eu faço 7 sobre 4 menos 1, né? Vai dar o quê? Vai dar 3 sobre 4, né? Só tirar o MMC, tudo bem? E fazer a subtração das duas frações, certo? Então, 7 sobre 4 menos 1 vai dar 3 sobre 4. De quê? De r ao quadrado, beleza? Então, y ao quadrado vai ser 3 sobre 4 de r ao quadrado. E aí, ó, tirando a raiz quadrada, né? A gente tem que y vai ser raiz quadrada de r ao quadrado da r, né? Porque r é um número positivo, né? Aí aqui vai ficar raiz de 3 e raiz quadrada de 4 dá 2. Então, r raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, a partir daí, eu já calculei o y, tá certo, gente? Agora, o que eu vou fazer? Para achar esse ângulo alfa aqui de modo mais fácil, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou aqui traçar uma paralela a essa reta R passando por B, tá bom? Ó? Então, traçando uma paralela a essa reta R passando por B, observe o seguinte, ó. Você tem duas retas paralelas, tá? E essa reta aqui, ó, essa reta paralela aqui vai intersectar o raio OT no ponto D, tá bom? Então, aqui você vai ter o ponto D, beleza? Certo? Observe o seguinte agora, ó, que o BD é paralelo a R, tá certo? Beleza? E você tem duas retas paralelas cortado pela transversal BE, ó, certo? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal BE. Toda vez que você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal BE, determina o quê? Dois ângulos correspondentes. Então, por exemplo, esse ângulo que está de azulzinho aqui, que mede alfa, vai ser igual a esse ângulo OBB, aqui, ó, que também mede alfa. Então, aqui eu vou colocar esse ângulo OBB aqui, ó. Tudo bem, gente? Certo? Beleza? Então, se aqui mede alfa, aqui também vai medir alfa. Por quê? Porque esses dois ângulos são ângulos correspondentes, né? Então, você vai ter alfa aqui e alfa aqui, certo? Agora, olha só. Como essa reta BD também é paralela à reta R, ó, esse ângulo aqui, ó, o OBB, vai ser um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque esse ângulo OBB aqui é o ângulo correspondente ao ângulo OPE. Tá vendo? Ó, esse ângulo OPE aqui também é um ângulo de 90 graus. Ó, tudo bem? Então, se aqui é um ângulo de 90 graus, aqui também é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque o BD é paralelo à reta R. Tudo bem? Então, se o BD é paralelo à reta R, vai determinar ângulos correspondentes iguais. Certo? Agora, olha só.
Se aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é um ângulo de 90 graus, esse quadrilátero DQB, DTQB, ele é um retângulo. Por que é um retângulo? Porque você tem o seguinte, o DT é paralelo ao BQ, tá certo? E o BB é paralelo ao PQ. Então, você tem um paralelogramo aqui, tudo bem? Em um paralelogramo que você tem um ângulo de 90 graus. Então, esse paralelogramo constitui um retângulo, tá certo? O que acontece no retângulo? Acontece que os lados opostos, né, são de mesma medida. Então, por exemplo, esse lado TQ aqui, vai ser igual a esse lado BB, né? Estou falando do quadrilátero DTQB, que é esse quadrilátero aqui, tá certo? Então, se esse lado TQ aqui vai ser igual ao lado BB. Então, se aqui mede Y, aqui também vai medir Y. Então, vou botar Y aqui, beleza? Agora, para calcular esse ângulo alfa aqui, ficou muito fácil, olha só. Porque é só eu prestar atenção no triângulo ODB. No triângulo ODB, o que a gente tem? A gente tem um ângulo medindo alfa, né? A gente tem a hipotenusa medindo Rzão. Por que a hipotenusa mede Rzão? Porque é a distância do centro até um ponto da borda, né? Que é o segmento OB, tudo bem? Que vai ser igual ao raio do círculo, certo? Que mede Rzão. Você tem também um cateto aqui medindo Y, né? E um ângulo de 90 graus em D, tá certo? Para calcular um ângulo alfa, eu vou usar o quê? O cosseno do ângulo alfa, né? Porque, olha só, eu já tenho o y em função de Rzão, né? E a hipotenusa mede Rzão. Então, vou usar o cosseno aqui, tudo bem? Então, usando o cosseno do ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa vai ser o cateto adjacente, que é o y, que é o BB, tá vendo? Dividido pela hipotenusa, que é Rzão. Então, vai dar y sobre Rzão. Mas quanto que mede y? Y é Rzão raiz de 3 sobre 2, não é? Substituindo aqui o y por r raiz de 3 sobre 2, o que a gente tem? Cosseno de alfa vai ser r raiz de 3 sobre 2 dividido por rzão, tudo bem? Agora, simplificando esse rzão do numerador com esse rzão do denominador, o que a gente tem? Cosseno de alfa vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. E aí, qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? É o 30 graus, né? Que é equivalente a quantos? A π sobre 6, tudo bem? Então, a gente já achou a resposta. A resposta certa vai ser a letra B, tá bom, gente? Vai ser π sobre 6, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!